Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo. E esse canal é feito com muito amor, com muita alegria, voltado para a espiritualidade, para a expansão de consciência, para autoconhecimento. Então já deixa o seu like se você gosta desses temas. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. É chato ter que pedir isso, gente. Mas assim, eu acredito que a mensagem de hoje ela tem que chegar às pessoas certas. E eu sempre coloco aqui em prece para que essa mensagem chegue às pessoas certas. Então, gente, o que acontece? No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma leitura sobre a nossa criança interior. É uma leitura que eu senti de fazer, tá bom? É uma leitura que eu senti de fazer porque nós, na nossa infância, vivenciamos experiências que levamos para a vida inteira. E quando a gente cura a nossa criança interior, é um verdadeiro fenômeno catártico maravilhoso que acontece dentro da gente, porque aí a gente começa a entender quem nós somos de verdade. Como é que eu era quando eu era criança? Qual era a minha personalidade? Sabe? O que eu gostava de fazer? Porque quando a gente é criança, a gente é livre. E aí a gente vai sendo tolhida durante a infância, claro, porque também temos regras sociais a cumprir e a coisa toda. Mas a gente acolher a nossa criança interior é fundamental para o nosso processo de expansão de consciência, para o nosso processo individual, porque aí a gente passa a entender que ninguém tem culpa de nada, sabe? Pelo contrário, a gente pode ser quem a gente verdadeiramente é, independente do que vão dizer, independente do que vão julgar. Então, gente, eu espero que esse vídeo seja uma oportunidade de você adentrar na sua criança interior, escutar o que ela tem para te dizer e realmente abraçar essa criança interior, sabe? Porque a gente às vezes vive nossa vida automática e se esquece do principal, que é justamente dar um beijo, dar um abraço nessa criança que tá precisando tanto de amor, que foi tão reprimida. Bom, dito isso, eu gostaria agora de fazer uma prece. Acho que essa prece é muito importante para a gente se conectar com o nosso eu superior. Querido Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, fonte criadora de tudo que há, de tudo que existe, eu me coloco aqui à disposição para ser um canal de informação para que as pessoas acessem quem elas são dentro do coração delas. E eu peço muita licença para eu adentrar na vida de cada um de vocês que estão aqui hoje na minha mesa. Eu peço muita licença aos guias e amigos espirituais de cada um que vem para a mesa hoje, porque somos todos um. E eu peço que se retire qualquer energia que não seja energia do bem, porque hoje reforço e reitero a minha vontade de trabalhar com o bem acima de tudo. Sendo assim, que Deus possa nos guiar, nos orientar, nos acolher, nos amar incondicionalmente, dia após dia, e que a minha equipe espiritual hoje se coloque também, alimentando essa egrégora de luz, de amor, de expansão de consciência, graças a Deus. Bom, então vamos lá, gente, sem mais delongas, temos a opção número 1, você vai se conectar, respirar fundo. A opção número 1 é um presentinho. A opção número 2 é uma washi tape. Quem é aí é doido de papelaria, doida de papelaria? Eu sou, gente, eu amo. E a opção número 3 é esse glossinho aqui, é um brilho labial, né?
Chupa Chips. É muito bom. Tem gostinho de bala. Então são coisas que remetem à infância, eu acho, né? Então, opção número 1, opção número 2, opção número 3. Eu vou dar um momento para vocês escolherem. Pausem este vídeo se necessário e vamos lá começar com a opção número 1. Opção número 1. Olá, povo, tudo bem com vocês? Essa é a opção número 1 do presentinho. Opção número 1 é o Pajem de Copas. Que delícia, né? Página de Copas nos fala justamente com essa parte da nossa sensibilidade humana, né? Da conexão com as nossas emoções. O Página de Copas, ele fala de uma criança que é muito amorosa, é uma criança muito sensível, com aquele coraçãozinho, sabe, amoroso, gosta de abraçar as pessoas, gosta de beijar, aquela criança que gosta de estar em contato com a natureza, aquela criança que respeita a família, que gosta de estar com a família, enfim, né? Já caiu uma carta aqui. Vamos lá, mais uma. Nossa, gente, caramba, meu Deus, que coisa. Mais duas, por favor. Gente do céu, vamos lá. Olha só, você é uma pessoa, a sua criança interior, ela é uma criança criativa, é uma criança amorosa, é uma criança gentil, é uma criança que gosta de estar em contato com as outras pessoas, é uma criança que é um doce, Só que o que acontece? A gente vive num planeta em que essas qualidades são vistas como fraquezas. Você ser uma pessoa amorosa, você ser uma pessoa gentil, você ser uma pessoa caridosa, que gosta de ajudar os outros, é sinônimo de quê, gente? É sinônimo de fraqueza. Você é um fraco, você é uma fraca. Você não pode se doar tanto assim para os outros que vão pisar em você. Então, essa leitura aqui tá falando disso, gente. Olha só. Você foi uma criança que foi muito tolhida, né? Você foi uma criança que, apesar de ter tudo isso, todas essas qualidades positivas, isso era visto como algo ruim. Você não podia chorar, você não podia expressar suas verdadeiras emoções, sabe? Porque isso vinha alguém e te falava, não, vamos lá, isso é coisa de, como é que fala? É aquilo, né? Deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Sabe? Levanta a cabeça. Você precisa ser forte, não sei o quê. Só que assim, gente, uma criança, muitas vezes, ela não está podendo fazer isso. Porque ela precisa de cuidado, ela precisa de carinho, ela precisa de amor, sabe? Uma criança assim, ela precisa ser acolhida e não cobrada. Mas parece que não foi isso que aconteceu, né? Não aconteceu esse acolhimento, sabe? E aqui me fala de conflitos, né? Você foi uma criança muito tolhida, sabe? O que gerou conflitos internos e externos por você, gerou uma dor profunda no seu coração, uma dor profunda no seu eu aqui, né? Que contribuiu para essa visão de que as coisas são duras, as coisas são difíceis. Se não é duro, se não é difícil, tem alguma coisa errada aqui, né? Foi isso que aconteceu com você. Essa criança aqui amorosa, ela tá escondida, ela tá acuada, ela tá triste. Agora é o momento de você pegar essa criança no colo e falar: não, meu amor, sinto muito por tudo que você passou. Eu sinto muito por você ter passado por tanta coisa, sabe? Tá até me dando vontade de chorar aqui, gente. Porque parece que não foi nada fácil, né? Pra você. Na hora de você pegar essa criança no colo e falar: meu amor,
Agora somos eu e você juntos. Você pode voltar a sorrir. A vida não é assim, a vida não é só sobre escassez. A vida não é só sobre dificuldade, meu amor. Você tá com dificuldade de se expressar, de ser essa pessoa amorosa, de ser essa pessoa caridosa, porque você acha que alguém vai passar a perna em você. Não é mesmo? Então você aprendeu a ficar assim na defensiva. Mas olha que bonito, a tua criança ela é soberana. É uma criança que tem uma energia expansiva linda, extremamente intuitiva, conectada. Você é uma criança soberana, construída. Você veio para essa encarnação com muita coisa já estruturada na sua vida. Sabe? Essa estrutura que é o quê? A sua relação com o divino. Quantas e quantas pessoas vêm pra cá precisando passar por tanta coisa para aprender certos valores? Você não, você parece que foi uma criança que já veio com esses valores de solidariedade. Eu tô vendo aqui uma criança muito linda, uma criança que tá na natureza, uma criança que se abaixa para pegar uma flor, para cheirar essa florzinha com muito respeito. Tá me vindo aqui essa criança que já era um ser sábio, sabe? Com uma luz, sabe? Eu tô vendo muita luz nessa criança. A cor amarela aqui me chama atenção nesse jogo. Então, assim, tá na hora de você assumir isso pra você. Olha que criança linda que eu sou. Olha que criança linda que eu sou. Olha quanto conhecimento eu trouxe, eu trago já. Agora sou eu comigo mesmo, comigo mesma. Agora sou eu com a minha luz. Eu não tenho só sombra. Eu não tenho só dor. É muito triste ver isso. Você veio de um lugar. Você veio de um lugar em que as pessoas eram extremamente gentis umas com as outras. Você veio de um lugar em que amar era tão simples. Você veio de um lugar em que as pessoas não tinham ressalvas umas com as outras. Elas simplesmente se doavam umas para as outras. Um lugar em que as próprias crianças eram cuidadas pela comunidade. Uma criança era celebrada. Cada criança era vista com amor, com acolhimento. E aí você reencarnou. E aí você reencarnou num lugar em que parece que você não se sentia adequado, adequada. Tinha sempre uma ressalva, né? E isso apunhalou tanto seu coração. Mas, meu querido, minha querida, entenda, você é mais do que isso. Eu sei que isso é difícil. E quem sou eu para falar alguma coisa? Porque eu também tenho as minhas dificuldades, tá? Essa mensagem também é para mim. Não se engane. Então, assim, tá na hora de você acolher essa criança, entender que ela agora pode exercer um novo papel na sua vida. Tá na hora de você parar de se calar, sabe, perante a vida. Tá na hora de você parar de se sentir acuado, acuada. Porque você tem uma luz que é sua. É sua, é autêntica. Pra que esconder essa sabedoria que você tem? Pra quê? Tá na hora de você realizar grandes feitos. Não adianta. Não adianta mais culpar X, Y, Z pelo que você passou.
Agora é hora de encarar de frente tudo isso. E reconstruir. E se reconstruir como? Sendo você o seu autêntico eu. Esse rei de paus aqui, que é extremamente criativo, extremamente iluminado, que tem muito fogo divino. Olha, eu vou falar pra você, você tem uma fé que é privilégio pra poucos, de verdade. Tá na hora de usar essa fé, tá? E aqui eu tirei 2 cartinhas que eu acho que tem tudo a ver. Olha, que eu sempre peço a guiança, né? A guiança dos espíritos, né? Superiores. E a minha guiança também. Porque também eu acredito que não adianta só a gente relegar tudo pros espíritos superiores. Isso é um trabalho em conjunto, né? Enfim, não quero divagar muito aqui. Mas olha que lindo que caiu. The Rose Garden. Innocence, forgiveness, self-kindness. This is you. Essa é você. Esse é você. Essa criança inocente. Essa criança amorosa. Tá na hora de você perdoar. Perdoa, amor. Perdoa, meu querido, minha querida. Infelizmente as pessoas não tinham como te compreender, te alcançar, não é? Mas olha aqui. Innocence, forgiveness, self-kindness. Você, olha, essa criança que eu tô vendo aqui, com o meu terceiro olho, é uma criança tão fofa, tão linda, tão gentil. Essa criança que ela é livre, que ela corre, que ela brinca sem esperar por ninguém. Se ela tiver que brincar sozinha, ela vai brincar, entendeu? Ela é uma criança que não julga, uma criança que não julga, uma criança que realmente pega as outras crianças pela mão, sabe? Vai brincar e é isso, gente. Acolha essa pessoa que você é, porque assim, muito bonito isso aqui que tá sendo visto, tá? Ó, outra coisa. The Rose Thread, Inequal, Sold, Domestic, Courage. Isso tudo tá dialogando muito com esse rei de paus aqui, né? Esse chamado interno que você já traz, ó, há muitas vidas. Tem gente que fica um tempão, tem gente que precisa reencarnar quantas vezes para aprender isso. E você, graças a Deus, já tá em outro ponto. Você já veio com esse inner call. Então escute seu chamado. Você é uma pessoa extremamente espiritualizada. Celebre isso em você. Celebre essa sabedoria que você tem. Celebre esse conhecimento que já está dentro de você, do seu coração. Celebre, se alegre. Acolha a luz. Quando a gente acolhe a nossa luz é muito bonito, né? Porque aí a gente passa a brilhar de dentro para fora e começa a ficar em paz com tudo aquilo que a gente é. A gente começa a sentir harmonia com todos ao entorno. Então, assim, esse trabalho de cura eu acredito que já está acontecendo, mas eu acho que o principal aqui talvez, claro, né, gente? Tudo isso leva tempo, mas olhe com amor. Olhe com amor para aquelas pessoas que tiveram que polir você, podar você de alguma forma, tá? Mas eu acredito que esse processo já tá acontecendo para você. É isso, meu grupinho número 1. Beijo, se você fica por aqui. E te vejo no próximo vídeo. Tchau! Bom, agora vamos pro grupinho de número 2. Calma aí, gente. Eu vou ter que
colocar essas cartas pra cá. Meu grupo número 2. A washi tape de baleia e seres do fundo do mar. Gente, eu adoro essa washi tape. Quem me deu foi minha irmã. É porque aquilo, né, já que a gente tá falando de criança exterior, gente, eu sou a fanática da papelaria, de verdade. E eu acho que a gente não tem idade pra essas coisas, tá? Olha aqui, temos um pagenzinho de ouros. O pajem de ouros é aquele que vem falar de... Ó, eu acho que é uma criança muito aterrada. É uma criança bastante prática, né? Sabe aquela criança assim que gosta de sujar na terra? É uma criança que gosta dos animais, uma criança é, que é muito aterrada, né? É uma criança que vem com umas coisas assim, bastante que deixa os outros, tipo, sabe? Que quebra um pouco com as pessoas, porque é uma criança que ela vem, parece com algumas certezas, né? Dentro dela. Certeza do que ela vai fazer quando ela crescer, certeza do que ela vai praticar. Assim, eu estou sentindo muito forte uma criança que já vem com um propósito, sabe? Um propósito de profissão, uma missão de carreira que ela sente desde sempre, que é o caminho dela, né? E é uma criança ousada, digamos. Eu vejo essa ousadia como isso, né? Tipo assim, ninguém vai me convencer, que até um pouco de teimosia do pessoal do... Pode ser visto com um pouco de teimosia do pessoal de terra, né? Signos de terra, mas enfim, que é aquela coisa, eu sei disso, eu vou seguir com isso e ponto final, né? Pode ter sido aquela criança que deu um pouquinho de trabalho para os pais, né? Nessa questão da teimosia aí, que alguns chamam de teimosia, essas certezas que são fixas, ou seja, a criança é desse tamanico, mas ela já tem certeza de que ela vai ser médica, de que ela vai ser engenheira, de que ela vai ser enfermeira, de que ela vai trabalhar com XYZ, e não há quem tire isso da cabeça dela. Ou então aquela criança que fala coisas que parece que são certezas dela e não há cristão, aquele ditado, né? Não há cristão que faça pensar o contrário. Então, essa é até um pouquinho da teimosia, né, do pessoal de terra. Mas eu vejo aqui que é uma criança também que tem um pouquinho de limitações físicas. Não sei porque isso veio. Assim, eu acho que uma criança sedentária, talvez, apesar dela gostar da natureza, gostar de se sujar e tal, mas ela também talvez não tenha tido a oportunidade de passar muito tempo nesses lugares. E talvez não seja uma criança. Eu acho que assim, com uma certa rigidez corporal, né? Eu acho que é isso, uma certa rigidez. Eu vou falar pra vocês que eu tô lembrando do momento da minha infância, assim, que eu fiz balé, né? Só que assim, o que acontece? Eu não era tão flexível quanto as outras meninas da sala. Eu não era flexível e isso me deixou muitas marcas, sabe? Que eu precisei trabalhar depois de questões de comparação. Então, assim, se você for uma criança que de alguma forma teve uma certa limitação física, ou por não ser tão rápida quanto as outras crianças, ou por, sei lá, por ter alguma questão motora mesmo, sei lá, ou ser uma criança não tão flexível quanto eu fui, cara, se perdoa, você veio assim, isso aqui é você, faz parte de você. Então, meu amor, acolha isso, faz parte de você. Olha que bonito que eles estão falando aqui, né, gente? Acolha, faz parte. Às vezes a gente vem querendo coisas que a gente não pode alcançar, né? Aceitar nossas limitações também faz parte do...
Gente do céu, me desculpa aí se cortou alguma coisa, mas é porque eu tava gravando aqui e aí de repente, gente, o que que é isso? Porque ficam me ligando 1000 vezes por dia. Você que está me ouvindo deve passar por isso também. E aí eu fui tirar isso da tela, né? E aí reiniciou o vídeo. Mas enfim, como eu tava falando, voltando aqui, perdão, senhor. Então, assim, como eu tava dizendo, às vezes essas limitações fazem parte da gente. E tá tudo bem, né? Ninguém nasce Michael Phelps, ninguém nasce Simone Biles. Beleza, mas você vai ter outro tipo de habilidade, né? E... Mas é isso. Mas eu tô vendo aqui uma criança muito decidida em relação ao que ela quer pro futuro. A ponto de todo mundo ficar de boca aberta. Tipo assim, como assim uma criança dessa idade já tem tanta certeza, né? Do que ela quer. Enfim, vamos lá, vamos ver. Vamos lá. O que mais? Povo. É como eu falo, essas cartas são muito grandes pra minha mãozinha. Acolha a criança interior, que tem uma mãozinha mesmo, e é isso aí. Ai, gente, eu tô brincando aqui, tá? Mas vamos lá. Cara, você foi uma criança. Olha só, aqui tá me falando. Eita, nós que caiu mais coisa. Calma aí. Vamos organizar isso aqui. Cara, total, uma criança total voltada pra terra, né? Para as questões da terra. Vamos lá. Cuidado com essa sua tendência, que é uma tendência também da sua criança, de se isolar, sabe? Toma cuidado para não ser uma pessoa que busca refúgio no quarto, né? Assim, aquela pessoa que sexta-noite ela se enfia nas cobertas e ela não quer ver mais ninguém e ela se isola completamente e, e não quer sair, não quer buscar outras pessoas. De alguma forma você acha que você tá sendo autossuficiente nisso, mas cara, toma cuidado, porque a gente tá aqui também para se relacionar com os outros, né? E essa mensagem ressoa muito comigo também, porque eu tô numa fase na minha vida que eu também adoro ficar em casa. Mas por que eu tô falando isso, cara? Porque a sua criança interior, ela tem uma tendência de, de se isolar. Porque você foi uma criança que, desde muito cedo, você já sabia o que você queria, você ia lá e fazia. Então, assim, muito independente, muito autossuficiente nesse sentido. E o povo ficava, caramba! Tipo, o povo ficava, meu Deus, como é que essa criança já sabe tudo isso? Como é que ela já faz tudo isso? Meu Deus, tipo assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu não tenho mais nada pra ensinar pra essa criança. É basicamente isso. Só que sempre tem, né, gente? Sempre tem alguma coisa pra criança aprender, pra criança desenvolver. Talvez uma criança que precisou também crescer muito rápido. E isso gerou alguns traumas, né? Uma criança madura, uma criança bastante madura em relação a si mesma, em relação às escolhas. Foi o que eu falei, uma criança que... Cara, o jogo tá repetindo muito isso pra mim, eu acho. Uma criança que veio, assim, já com uma ideia muito clara do que ela ia fazer aqui, né? Do propósito dela, o propósito de profissão, de vida material. É uma criança madura, tô vendo aqui uma criança bastante madura, uma criança que precisou muitas vezes até se maternar, né? De ser autossuficiente.
eu vejo que tem dois casos aqui. Crianças que precisaram ser autossuficientes porque a vida não foi moleza para elas, né? Foi uma vida em que elas precisaram se cuidar sozinhas. E eu tô vendo também aquela outra criança que eu falei, que tipo, sempre teve esse ímpeto de ser autossuficiente e deixava os pais até meio que assim no chinelo, no sentido de que às vezes a criança não precisaria ser cuidada tanto assim, já traz assim uma maturidade que os pais ficam meio sem saber o que fazer com a criança, às vezes tem isso, né, gente? Mas de qualquer forma, observe as limitações e os traumas dessa criança, tá? Talvez seja o momento de você também. Porque aqui tem duas coisas, tá? Tem uma tendência de se isolar, sim, para ficar dentro de casa, dormindo, né? Para ficar dentro de casa descansando, porque eu imagino também que o seu trabalho não seja moleza. Mas aqui também tá me mostrando uma necessidade de você lançar luz sobre as suas sombras, de você lançar luz sobre o que te travou na infância, sobre o que te limitou. Eu acho que a sua criança interior carrega traumas e limitações, tá? Coisas que te acorrentam até hoje, tá? Coisas que te perturbam, coisas que trazem um certo mal-estar, uma certa dor para você, coisas que às vezes são tão profundas que você não lembra, tá? Coisas extremamente profundas, porque a criança, gente, isso é muito. Como é que fala? É muito real o que eu vou dizer. A criança, às vezes, ela sublima tanto a parte difícil que ela viveu, que depois você vê que você, como adulto, como adulta, carrega coisas que você não sabe nem de onde vem. E pode ter vindo de um trauma que você que tá tão lá no seu inconsciente que precisa vir à tona para você curar. E aqui entra também essa necessidade de você se maternar, né? Assim, se você foi uma criança também que precisou tomar a frente de um monte de coisa, assim, como eu vou dizer, uma criança que precisou cuidar de muita coisa, sendo apenas uma criança, tá na hora de você, como adulto, também pegar essa criança no colo e falar: meu amor, liberte-se dessas exigências de ser perfeito, de ser perfeita. Liberte-se dessa cobrança que te aprisiona. Gente, vocês eram apenas crianças, tá? Lembrando, uma criança, a única coisa que ela precisa fazer é brincar, quer dizer, as únicas, né? Brincar, se alimentar bem e estudar. Acabou. Acabou, tá? Então, assim, talvez você esteja cobrando da sua criança muita coisa. Talvez essa criança esteja se cobrando muito. Sendo que é hora de você reconhecer que você foi uma criança madura, sim, responsável, sim, e que também amadurecer na vida adulta é entender que você muitas vezes vai precisar olhar para si mesmo, para si mesma e dizer: caramba, olha o quanto eu já andei, sabe? Eu não preciso de ninguém, que ninguém venha me dar colinho, me dar atenção, me dar beijinho. Eu posso fazer isso por mim mesmo, por mim mesma. E, gente, isso é extremamente difícil, eu sei. É extremamente difícil. Mas quando a gente aprende a se dar aquele amor que a gente merece, olha, é tão bom. Então, assim, observe. Observe que pode ter alguma coisa aí dentro de você
que você vivenciou, que tá tendo efeito até hoje pra sua vida, tá? Mas assim... Ui! Ai, espirrei. Mas assim, acolha, tá? Acolha e celebre também, assim como na opção número 1 eu falei de celebração. Cara, eu tô vendo aqui uma criança extremamente sagaz, sabe? Uma criança madura mesmo, né? Então, assim, olha que coisa boa, criança madura, criança inteligente, né? Enfim, eu quero que você fique com essa mensagem de luz no seu coração e não com essa mensagem de sombra, tá? Sobre os seus traumas. Caiu uma. Caramba, olha que lindo! Plant yourself here. Integration, embodiment, action. Cara, tá vindo muita coisa de signo de terra. Talvez você seja aí de Capricórnio, Touro ou... Gente, me deu branco. Qual é o outro? Capricórnio, Touro. Ai, gente, signos de terra. Vocês entenderam? Tá vendo muito isso. Tá? Então, perceba aí. Tá, sim, lembrei o que eu ia falar. Plant yourself here, integration, embodiment, action. Tá vindo também muito na minha cabeça a coisa da terra. E o que é a terra? Você se nutrir. O que é você se nutrir? Você entender que você tá aqui no agora, vivenciando uma experiência material, que existem coisas sim pelas quais você precisa passar, né? Questões de estar na matéria, ter um emprego, se alimentar, pagar a conta, mas também ser feliz com isso, né? Se divertir com essa parte, né? Também. Senão a gente nem precisaria vir pra cá, né, gente? Então, aqui tá falando de uma criança também, olha, bastante integrada. Foi o que eu falei antes, essa questão da criança brincar na terra, de se sujar, de lama. Tô vendo lama, aquela criança que gosta de brincar na lama, na chuva. Tô vendo uma criança que gosta de pular na poça, sabe? E também uma criança que tá florescendo dentro de você. E a necessidade de você retornar para essas atividades de aterramento, sabe? De entender que você tá aqui no agora por alguma razão, que é justamente vivenciar o aqui e agora. Opa, vieram 3, vou aceitar. We are nature. Caramba, o que eu acabei de falar de aterramento? Olha o que veio. Grounded, embodiment, connection. Então, assim, aqui tá chamando a atenção também para você se conectar mais com a natureza e para você se materializar no sentido de se aterrar, né? Grounded, ou seja, se aterre mais. Entenda que às vezes sim, nossa cabeça fica mil, né, gente? A gente tem muita coisa, muitas pressões, a gente sofre muitas pressões estando aqui. Mas talvez seja o momento de você estar aqui no agora, no aqui e agora, né? Entender que isso também é gostoso. De estar aqui na matéria também é gostoso. É uma experiência humana. E por último, The Wastelands, Sustainability Slowdown. Ó, aqui que eu falei sobre você tá precisando... A sua criança interior, ela é muito bonita, assim, sabe? Porque é uma criança que gosta de correr, brincar na terra. É uma criança que... Gente, é bonito porque dialoga com essa questão que é bastante da criança, sabe? Que é não pensar no amanhã, é viver o que ela tem que viver ali naquele momento, entendeu? Então, verifica aí se você não tá se cobrando demais e se pressionando demais. E aí isso traz pra você uma certa ansiedade. Porque eles estão falando aqui, cara, tá tudo certo, entendeu? As coisas também levam um tempo pra florescer.
As coisas também levam tempo. E olha como é bonita essa carta, né? Porque a gente vê aqui um chão todo arenoso, todo pedregoso, e a moça tá aqui no meio e ela tá, olha, tá florescendo aqui a grama, né? A grama tá nascendo e a água aqui também. Eu acho que também fala de você estar precisando se conectar com seus guias, com seus ancestrais espirituais. Porque você é protegido, protegida, tá? Mas é a partir dessa conexão também, essa conexão vai te ajudar a se centrar mais. Porque eu tô vendo aqui que, cara, muita ansiedade, tá? Então, assim, a necessidade de você estar no aqui e agora. Muito bonito isso, gente. Olha, você tem algum avô, alguma avó no plano espiritual que olha por você dia e noite. Agradeça, porque essa pessoa está te protegendo de perigos que você ainda nem imaginava. Que você nem imaginava, tá? Mas agradeça de coração a oportunidade que a vida também tá te dando e floresça. Porque é que nem naquele filme da Mulan. Eu amo, gente. É um dos meus favoritos da Disney. A flor que nasce na adversidade é a flor mais bela de todas, ou mais rara de todas. Alguma coisa assim. É muito lindo. E essa é a sua criança. Ela tá florescendo aí. Ela tá saindo. Saindo desse lugar de cobrança, de pressão. E ela tá perdendo medo de ser ela mesma. Então continua assim, tá? Continua, porque esse processo é lindo e estamos aqui para isso, não é mesmo? Bom, se você vai ficar por aqui, beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Bom, por último, vamos ver a criança de número 3, que é essa criança aqui. A criança do brilho labial Chupa Chips. Peach Pulp Lip Balm. Tem cheirinho de pêssego, gente. Olha como é fofinho esse pêssego. Ai, eu adoro esses desenhos também, super fofos, sabe? De pêssego. Essas coisas kawaii, né? Que fala desenho kawaii. Eu acho muito fofo. Gente, não dá. Eu sou muito criançona mesmo. Page of Wands. Então temos aqui uma página de... Já tá me vendo uma informação aqui do página de paus. Uma criança extremamente espivitada. Uma criança extremamente espivitada que não tem papas na língua, que vai, que fala, que briga. Uma criança que briga. Sabe aquela criança assim que sai no soco com as outras crianças? Tô vendo isso. Mas assim, não que isso seja ruim, gente, tá? Eu só tô vendo isso. Eu acho que é uma criança que não tem medo de ser ela mesma. Se tiver que brigar, ela briga. Se tiver que falar, ela fala. Ela é uma criança de pavio curto. Ela é rápida. Ela gosta de atazanar os outros. Ai, meu Deus, criança engraçada, gente. Eu tô vendo aqui eu tô sentindo uma criança muito engraçada que gosta de atazanar os outros, sabe? Que, sabe, eu tava vendo sobre isso, as formas de amor. E tem gente que argumenta que a implicância também é uma das formas de amar, né? Ai, meu Deus, eu tô vendo essa criança assim que dá um peteleco no ouvido da outra e sai correndo. Mas é aquilo, né? Uma criança bastante espivitada, bastante brincalhona. Opa, saiu o eremita de novo, hein? Uma criança bastante espivitada, uma criança bastante brincalhona. Uma criança saudável, né, gente? Porque criança que é criança tem que fazer isso mesmo. Tem que zoar. Aquela criança que...
estava ouvindo a mãe falar assim: ai, meu filho, de novo isso, seu uniforme todo sujo. Você voltava da escola com o uniforme muito sujo e seus pais provavelmente brigavam com você por isso. Mas assim, criança que é criança tem que fazer isso mesmo. Tem que brincar, tem que correr, tem que se animar, né? Ui, caíram duas. Vou aceitar, tá? Tá. Que lindo, gente. Que criança linda, né? A tua criança tá rompendo com um ciclo de dor, um ciclo de tristeza. Eu acho que aqui nessa opção tem pessoas que já estão, há algum tempo trabalhando a criança interior, tá? Eu tô sentindo isso muito forte. Então, assim, tem muita coisa que vocês já percorreram na questão de trabalhar a criança interior, de acolher essa criança. E eu tô vendo que agora a sua criança, ela tá, assim, pronta para viver um novo ciclo. Uma criança, essa criança espivitada, essa criança ativa, essa criança que gosta de correr, se tornou um adulto saudável também, que gosta de falar, que gosta de correr, que gosta de, assim, correr no sentido positivo, né? Uma pessoa que tem muita ação. É uma pessoa de ação, que ela vai lá e faz, ela vai lá e cria, ela não espera por ninguém. E você tá recebendo grandes méritos aqui. Eu não sei qual é a escolha que você precisa fazer nesse momento, tá? Eu não sei qual é a escolha que você precisa fazer nesse momento. Talvez sejam. Eu acho que assim, o que tá vindo pra mim, veja se faz sentido pra você, né? Tá vindo pra mim, você se esforçou tanto, sabe? Na sua vida profissional, na sua vida para construir tudo isso, para construir o seu lugar no mundo. Você se esforçou tanto, você tá tanto nessa coisa da ação, né? Que você também tá um pouco cansado, né? Você também tá um pouco cansado. Tá precisando regular um pouco isso. Cuidado. Eu acho que eu tô pegando aqui uma coisa de déficit energético. De uma pessoa que faz muito, que se doa muito, que faz além do que ela mesma pode aguentar. E eles estão falando aqui, cara, talvez seja o momento de você silenciar um pouco, de se voltar um pouco para dentro, de descansar, tá bom? Descanse também. Cuidado para não ser uma pessoa workaholic, que trabalha demais. Mas eu acho que você tá planejando, tá cogitando ir para algum lugar para você recarregar suas baterias internas. E se dá um pouco mais de amor, né? Eu acho que esse grupo aqui já tá, como eu tô falando, esse grupo aqui parece estar mais consciente em relação à própria criança. E esse grupo aqui já sabe que precisa parar um pouco com essa lógica que eu tava falando de fazer demais, de buscar demais, de estar muito à frente, de tomar as rédeas o tempo inteiro. E tá precisando slow down, sabe? Pegar mais leve, desacelerar, se dar o próprio amor. Perceber o amor que está vindo para você. Essa criança aqui é uma criança extremamente amada. Não que as outras não sejam, tá? Pelo amor de Deus. Não botem palavras na minha boca. Mas, cara, você já parou pra reconhecer isso? Essa atmosfera de amor que tá ao seu entorno?
Você já parou para pensar quantas pessoas te dão amor todos os dias? Como as pessoas te dão carinho? Como as pessoas te consideram? Essa criança aqui, ela é uma criança que chega até a ser um pouquinho mimada, tá? Vou falar na cara dura mesmo. Olha, se você não ressoou com isso, tá tudo certo. Eu não tô aqui pra te julgar. E eu também não tô aqui pra apontar o dedo na sua cara. Eu só tô falando que às vezes o amor e a superproteção tenha sido uma tópica, esse amor superprotetor, né? Melhor dizendo, tenha sido talvez uma tópica durante a sua infância, tá? E aí agora você também não sabe o que fazer, como lidar com esse amor que as pessoas têm pra te oferecer. Tipo, ai meu Deus, o que eu faço com isso? Porque você tava tão acostumado com o amor que sufoca que você meio que. Tô meio cansado. Aí você meio que também. Cansado. Você meio que também se jogou, se lançou muito nos seus projetos pessoais, como uma forma também de não olhar pra isso. Como uma forma também de não olhar para o sentimento. E isso te colocou numa encruzilhada, né? Isso também te bota num lugar de limitação. Bota sim. Mas olha só, perceba. Perceba o amor. Estando dentro ou fora de você, tá? Eu acho que esse momento de pausa que você quer tirar vai ser importante para você reconhecer esse amor. O amor que está dentro de você e que ressoa com o amor das pessoas ao seu entorno, tá certo? Muito que bem. Mas essa criança, ela tá indo para um novo ciclo de equilíbrio, tá? De equilíbrio entre o fazer, entre o pensar e o fazer, entre o sentir e o fazer, né? É assim que eu vejo. Que é também, para mim, esse é o equilíbrio entre o masculino, a energia masculina e a energia feminina, a energia do fazer. Porque assim, quando a gente tá muito na energia masculina, a gente faz muito e isso nos exaure também. Não é o ideal, né? O ideal é você ter um momento aí de lazer pra se reabastecer aí, né? Também tem isso. Vamos lá. O que mais? Uma criança muito espivitada, gente. Eu amei essa criança aqui, de verdade. Aquela criança com resposta pronta, sabe? Aquela criança com a resposta na ponta da língua que deixa todo mundo meio sem graça. Olha só o que eu falei do amor. Aqui tá falando muito que não deixa de ser o quê? O amor pela vida. O eros, o erótico, é o quê? É o amor pela vida. O amor expandido em todas as suas formas. Então aqui tá assim: rapture, sensuality, love, romance and pleasure. É o momento que você vai viver. Quando você se permitir essa pausa, você vai poder vivenciar você, estar bem no seu corpo. Sensualidade é isso, né, gente? Sensualidade na polaridade mais positiva que tem é você se amar, né? Se dar amor, perceber pelos sentidos o seu corpo, a sua vivência como pessoa, né? Isso também está conectado com pleasure e sensuality. E We Are Nature, Grounded Embodiment Connection. Então, essa carta me caiu na 2. Mas o que eu percebo aqui é que o sentido tá um pouquinho diferente. Enquanto na 2 eu vi uma necessidade daquela questão de aterrar, né? Tudo isso. Aqui tá falando de se conectar consigo mesmo, consigo mesma. De tirar um momento de férias aí, que é o momento quando a gente está em pausa, que a gente pode refletir sobre nós mesmos e nós mesmas e também perceber essa criança,
tá? Eu acho que é no momento de férias que a gente mais pode exercer nossa criança, né, gente? Que aí a gente tá livre, um pouquinho livre dessas programações da nossa rotina. Então, essa carta We Are Nature também fala disso pra mim. Ela fala de você ir pra natureza e exercer a sua wild child, assim, sabe? Que é essa criança meio até selvagem que eu vi aqui nesse grupo. Uma criança que não tem papá na língua, uma criança que faz, que é muito espivitada, é uma criança mais selvagem, né? Então, se conecte. Se conecte com essa criança nesse momento que você vai exercer de férias. Esse momento de pausa. Esse momento mais liberto das questões da rotina, da disciplina, do fazer demais, do excesso de trabalho, né? Verifica aí, meu querido, minha querida, meu amor. Esse excesso de trabalho tá te exaurindo também. Vamos combinar aí, né? Isso também tá sendo um convite aqui para você equilibrar mais essa balança. Porque tá pesado para você. O seu corpo tá sofrendo. Olha aqui a cara desse homem, desolado. Com a faixa na cabeça. Exaurido, exausto. Perceba aí. É bom você tomar cuidado para não entrar aí no burnout, tá? Tô falando na sinceridade mesmo. Veja um psicólogo, uma psicóloga. Se puder também usar alguma coisa da homeopatia, de Floragibá também, para te ajudar a desacelerar, tá certo? Mas isso aqui é importante. Porque o corpo não aguenta. O nosso corpo é uma dádiva, gente. É o nosso corpo que nos sustenta aqui. Tá certo? Bom, gente, então eu vou encerrar para aquela que ainda está comigo agora neste momento. Eu quero encerrar com uma prece, agradecendo a espiritualidade por esse momento tão bonito, tão enriquecedor, por esse momento tão alegre em que estamos todos juntos aqui hoje. Muito obrigada, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, fonte criadora de tudo que é. Obrigada por estarmos aqui, obrigada por essa mensagem, obrigada pela proteção. Que essa proteção se estenda ao coração de cada um que me acompanhou aqui e que tenhamos uma excelente semana, um excelente dia, uma excelente vida. Que cada criança interior aqui seja contemplada em suas necessidades, seja acolhida e seja amada. Porque todos somos um. Todos somos embebidos por esse amor universal. Que possamos tomar consciência cada vez mais de que somos parte de uma mesma coisa. Somos todos parte de uma mesma criação. E que essa fonte rica de amor, de sabedoria, de vida, de energia, possa nos revigorar, hoje e sempre, cada vez mais. Obrigada, minha equipe espiritual, por esse amor dedicado a mim e obrigada, equipe espiritual de vocês que estão me assistindo, por terem dado passagem para essa leitura tão linda. É isso, gente. Quem gostou, aplaude. Quem não gostou também aplaude, porque não é fácil, não é mesmo? Vir pra cá pra se expor, mas de qualquer forma, fiquem aí com um beijo, com carinho e com meu carinho, com meu beijo, com todo o meu amor. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!